Saudações de grande esperança para o futuro próximo. Somos otimistas, pois sabemos pelos estudos proféticos que há turbulências pela frente. Mas depois, aqueles que têm fé receberão grande recompensa se permanecerem fiéis. A última crise sobre o mundo abrangerá toda a atividade humana. Ela envolverá todos os setores da economia e da sociedade. Nenhuma organização e nenhum ser humano ficarão para assistir, todos estarão envolvidos ativamente. Mas é de se destacar que aqueles setores mais comprometidos com a economia e com finanças e com valores e dinheiro sofrerão impacto maior. Em especial, as instituições que serão abaladas fortemente nos últimos dias, antes ainda do fechamento da Porta da Graça, serão os bancos. Esta palestra pretende refletir um pouco sobre a crise do sistema bancário que ocorreu em 2008, porque nos serve de modelo do que pode vir pela frente, quando ocorrer a última crise neste planeta. Parece que o mundo se divide em duas grandes fontes de confiança para o futuro, o dinheiro e as riquezas, ou a fé. Quanto mais para o final, maior será a contradição dessas duas fontes, e bem no final só vencerão aqueles que tiverem fé, mas não aqueles que tiverem confiado no dinheiro. A última crise será, de um lado, liderada por um poderoso sistema de interesse econômico, envolvendo todo tipo de organizações, inclusive as igrejas secularizadas coligadas entre si, e do outro lado, uma única igreja que se congrega o povo de Deus. Esta última crise tem duas fases. A primeira vai do decreto dominical até o fechamento da Porta da Graça, um período de tempo de duração desconhecida, mas será curto. A segunda fase vai desse decreto até a segunda vinda de Cristo, ou seja, o tempo das 7 pragas. Durante a primeira fase, em que a proclamação do Evangelho sobre o mundo se dará em forma de alto clamor, por parte da Igreja Adventista, muitos adeptos sairão e abandonarão a fé para se unir ao mundo, pois estão mais voltados aos seus atrativos e são dominados pela ganância por dinheiro. Mas o bonito é, de todas as demais igrejas, pessoas sinceras, investigando a Bíblia, sairão delas, cumprindo-se Apocalipse 18, versículo 4. E se unirão aos que restarem na Igreja Adventista e participarão na conclusão da pregação do Evangelho de Cristo. Há atualmente em todas as igrejas pessoas sinceras investigando a Bíblia, buscando a interpretação verdadeira do manual da salvação. Assim se formarão no mundo 2 grupos de pessoas. Esse é o contexto dessa palestra. O comportamento dos setores da economia desses últimos dias. É importante conhecer esse assunto. Os acontecimentos na economia serão relevantes no desfecho e na batalha final. Também é importante esse assunto da economia, para que não venhamos a nos apegar às riquezas em lugar da fé, e assim venhamos a perder a vida eterna. Gradativamente os seres humanos estão rejeitando o Espírito Santo. Ele é que nesses dias tem a incumbência de trabalhar com as pessoas para que se salvem, mas elas são livres para decidir. A rejeição do Espírito Santo é alarmante. Muitos há que contestam até a sua existência. Por esse motivo, dessas pessoas ele já está se retirando. Mas em outras pessoas que o atendem, ele continua atuando e conferindo luz para que entendam como serem salvas. Com a retirada do Espírito Santo da terra, isto é consequência do crescente número de pessoas que cometem o pecado contra ele, que é a rejeição de sua influência, o mundo piora a olhos vistos, de um ano para outro. Grandes mudanças estão prestes a acontecer. Serão manifestações poderosas por parte de Deus, de Satanás,
por parte do povo de Deus e também dos agentes de Satanás, bem como da natureza, e envolverá as organizações do mundo e as forças existentes na terra. Pragas e juízos estão já caindo sobre os desprezadores da graça de Deus. As calamidades em terra, mar, as condições sociais agitadas, os rumores de guerra são portentosos, prenunciam a proximidade de acontecimentos da maior importância. A agitação aumenta no mundo, a instabilidade política, econômica e social, bem como a natureza, estão demonstrando crescente instabilidade. Tudo no mundo está em agitação, como se pode facilmente ver. Os acontecimentos já projetam como que uma sombra daquilo que vem pela frente. Não há como ler o futuro, a não ser estudando as profecias. Onde está a segurança? Cada vez menos segurança. Os homens estão se organizando para o pior que vem pela frente. E nós que estudamos as profecias conhecemos. Já se definem os dois grupos. Aumenta o distanciamento entre as pessoas que vivem por meio de bons princípios e as pessoas que vivem libertinamente as paixões da carne e as ambições seculares, e que rejeitam todo chamado para a vida, conforme seja o amor do Criador. Há um limite para a iniquidade. O mundo não passará desse limite. Quando ele estiver sendo atingido, o mundo entrará numa grande perturbação, digamos, uma grande situação de confrontos e problemas cada vez maiores, que deixarão os grandes líderes perplexos. A tensão entre as nações aumentará, e as ameaças também. Mas a conflagração final não se dará antes que a proclamação do Evangelho seja concluída. Sendo concluída a pregação do Evangelho, então fecha-se a porta da graça e vêm as pragas. Quando elas vierem, todo ser humano vivo terá tomado a sua decisão que definirá se está salvo ou perdido para sempre. Durante as pragas, que são juízos, não há mais como se salvar e nem os salvos como se perderem. Tudo estará definido definitivamente. E hoje estamos mesmo muito próximos desse alto clamor. E depois das pragas. Com o decreto dominical, que os Estados Unidos será a primeira nação a emitir e as demais todas seguirão emitindo cópias desse decreto, se desencadeará uma tremenda controvérsia entre qual o dia que Deus deseja que seja santificado. Se é o sábado bíblico, que nunca foi abolido por Deus, ou o domingo, que é um dia pagão de adoração ao sol, que foi instituído por seres humanos. De fato, podeis pesquisar na Bíblia, e é bom que o façam, especialmente no Novo Testamento. Qual é o dia que Deus quer que santifiquemos? E santificar um ou outro desses 2 dias da semana, o primeiro ou o último, é que define a decisão se estamos salvos ou se estamos perdidos. Portanto, a questão do dia a santificar é o X do assunto salvação. E ele será o tema mais debatido nos dias que antecederem o fechamento da porta da graça. Quando vem sobre o mundo a grande crise final, a maior de todos os tempos, ela vem como que fazendo parte do decreto dominical, como sendo do mesmo pacote. Quando os Estados Unidos emitirem esse decreto, e esse país o fará por pressão religiosa e por interesses econômicos, na tentativa de salvar a globalização da tendência da criminalidade e da corrupção, então, contraditoriamente, por causa desse decreto, os Estados Unidos vão à falência. O tal decreto visa livrar o país e o mundo de uma tendência ruim que acaba sendo, na verdade, acentuada. E o pior acontece, mesmo todo mundo vendo que a crise americana com o decreto aumentou, faz o mesmo e emite decretos semelhantes, país após país. E isso se estenderá a todos os países do planeta, mas inicialmente nos países cristãos. Então a crise americana se estenderá sobre o mundo. E o que se visava com o decreto dominical
que era uma coisa boa, intencionalmente, mas o efeito será um desastre, ou seja, é a última crise da história da humanidade. Essa última crise vai ocorrer de forma mais acentuada no campo econômico. É preciso que saibamos disso. E será sentido mais fortemente nas bolsas de valores, mas também em toda a economia, ou seja, será a terceira depressão econômica e a última. Até alguns economistas já sentem e se referem à terceira depressão. Ela está se formando agora mesmo, já há algum tempo. O grande motivo é a ganância. O grande motivo da crise é a ganância por dinheiro. As pessoas cada vez mais confiam em suas realizações e suas conquistas e aumenta o número de seres humanos que não só não confiam mais em Deus, mas que nem mesmo admitem que Ele existe. E agindo assim, tornam-se essas pessoas nocivas a si mesmas. Deus nem precisa agir contra tais pessoas, elas mesmas se autodestroem. E destroem também o planeta, como se pode ver facilmente. O princípio mais importante da Constituição americana é a liberdade religiosa, ou seja, o direito de cada cidadão de adorar como deseja. Esse é um princípio divino. Deus nos criou livres e Ele quer que nós escolhamos se queremos adorar a Ele ou quem quer que seja, ou se não queremos adorar. Então, quando um tipo de adoração for imposta, como foi na Idade Média, dessa vez com mais força, então Deus precisa intervir em favor daqueles que desejam adorá-lo, mas que serão proibidos de fazê-lo. Nesse tempo, Satanás agirá em grande intensidade, tentando por meio de milagres impressionantes, que a santificação do domingo faz parte da forma correta de adoração. Como a sociedade humana vai a olhos vistos de mal a pior, a santificação do domingo será propagandeada como o único meio de se humanizar a sociedade. A imposição da observância do domingo, dizem, melhoraria grandemente a moral da sociedade. Ela visa promover os mais elevados interesses da sociedade, diz o Grande Conflito, página 588. Portanto, nesses dias em que se desenrolar a grande controvérsia sobre qual dia santificar, ou melhor, qual dia Deus deseja que seja santificado, como os governos e muitas igrejas irão impor por força o domingo, a sociedade humana ingressará num período de tempo profetizado como de graves dificuldades como jamais se soube ter acontecido. Os juízos de Deus estão a cair sobre este mundo. As nações da terra deverão tremer, porque elas estão se tornando iníquas demais. Haverá provas e perplexidades por toda parte. O coração dos homens desfalecerá de temor. Atualmente, como uma nuvem escura, silenciosa e lenta, que vai avançando para trazer um forte temporal, assim vai se formando a última crise sobre o mundo. Parece estar se apoderando do mundo, em muitos sentidos, uma intensidade da qual antes nunca se viu, nos divertimentos, no ganhar dinheiro, nas lutas pelo poderio, na própria luta pela existência. Há uma força terrível que absorve o corpo, o espírito e a alma. Em meio dessa corrida louca, Deus fala. E Ele nos ordena que fiquemos à parte e tenhamos comunhão com Ele. Diz Ele, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.